Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre como acabar com as discussões. Partilho aqui o exemplo de Pedro e Rita. Pedro dizia-me que gosta muito de sair com os amigos e com a família, gosta de não só aceitar os convites para jantar, para sair, mas também gosta de receber pessoas em casa. E a mulher, pelo contrário, se pudesse, diria não a rigorosamente todos estes convites. E a pergunta de Pedro é: mas o que é que se passa com ela? Qual é o problema da minha mulher? Quando me pediram ajuda, este casal já tinha, no fundo, discutido sobre este assunto inúmeras vezes e, tal como acontece, se calhar até na esmagadora maioria dos pedidos de ajuda em terapia de casal, Pedro procurou-me aqui com o objetivo de convencer a mulher de que ele tinha razão e de que ela teria aqui um problema. Se olhar para o seu próprio relacionamento, é provável que se identifique com este padrão. Talvez o assunto que normalmente dê origem a tensões na sua própria relação, talvez não tenha a ver com o facto de você ser mais sociável do que o seu companheiro ou do que a sua companheira, talvez estejam plenamente alinhados nessa matéria, mas em compensação é provável que haja outros assuntos em relação aos quais dê por si a pensar. Porque é que a pessoa de quem eu gosto é tão casmurra em relação a algumas matérias? Porque é que ele ou ela pura e simplesmente não cede em relação a um assunto tão simples, tão básico? É provável que dê por si a pensar: eu tenho de facto razão, a forma como eu penso, a escolha que eu faço é efetivamente a mais normal, é a mais comum, é aquela que a maior parte das pessoas à minha volta faria. E esta é uma parte do problema, isto é, quando um casal entra efetivamente aqui em braços de ferro, e braços de ferro que se eternizam, e quando um ou os dois membros do casal pura e simplesmente está convencido ou convencida de que tem razão e de que o outro pura e simplesmente só não cede por casmurrice, é mais provável que aqueles dois membros do casal entrem efetivamente aqui em círculos viciosos. Então, a primeira coisa a fazer é efetivamente travar qualquer tentativa de tentarmos convencer a pessoa que está ao nosso lado de que nós temos razão. É evidente que em relação a questões aparentemente simples, básicas, é natural, dizia eu, que nós pensemos: eu tenho razão, a pessoa que está ao meu lado não está efetivamente aqui a fazer uma escolha razoável. Mas nós percebemos na prática que este pensamento não nos leva a lado nenhum. Então é importante, quando há braços de ferro, quando há assuntos que são efetivamente aqui geradores de impasses, de braços de ferro, de conflito, é importante parar e colocar aqui algumas perguntas. Essas perguntas são: quais são as verdadeiras necessidades que estão aqui em jogo? Do que é que eu preciso? Do que é que o meu companheiro ou a minha companheira precisa? Porquê é que este assunto é tão importante para mim? Porquê é que este assunto é tão importante para ele ou para ela? Claro que não basta colocar estas perguntas, é fundamental que, ao introduzirmos estas questões, nós sejamos capazes de investir o nosso tempo até que nós consigamos verdadeiramente perceber o outro lado, ou seja, perceber como é que a outra pessoa se sente, perceber do que é que ele ou ela precisa, perceber porque é que aquele assunto está efetivamente a ser gerador de tanta ansiedade, de tanta turbulência. É preciso investir tempo, é preciso investir paciência, é preciso investir disponibilidade, estarmos genuinamente disponíveis para escutar e para escutar até que sintamos que estamos efetivamente a compreender o outro lado, a compreender os sentimentos, as necessidades, as motivações da pessoa de quem gostamos. E só aí nós podemos aqui alternar os papéis e tentar fazer exatamente o mesmo, ou seja, dar a conhecer o nosso lado, os nossos sentimentos, as nossas necessidades.
Cada um dos membros do casal vai precisar sobretudo disso, ou seja, de se sentir escutado, de se sentir compreendido ou compreendida. Então, voltemos ao caso de Pedro e Rita. Naquele caso em concreto, de cada vez que Pedro ouvia a mulher dizer não a qualquer ideia de estarem com os amigos ou com os familiares, aquilo em que Pedro pensava era algo como isto: lá está ela, de novo, a querer fazer as coisas à maneira dela, a querer impor-me a própria vontade. Isto faz-me sentir tal e qual como na minha infância, quando os meus pais tomavam decisões completamente estapafúrdias, impondo a sua vontade e passando por cima dos meus sentimentos, daquela que era a minha vontade. Isto é, de cada vez que Pedro e Rita discutiam sobre esta questão das saídas ou de receberem pessoas em casa, não estavam, para Pedro, apenas a falar sobre as saídas. Havia ali sentimentos mais profundos, necessidades mais concretas. E no caso de Rita, a mesma coisa, isto é, de cada vez que Rita era confrontada aqui com algum convite, com a hipótese de receberem pessoas em casa, Rita sentia-se imediatamente ansiosa, inundada de pensamentos do género: será que eu vou ter a casa suficientemente arrumada? O que é que será que estas pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou conseguir ter conversas suficientemente interessantes? Será que estas pessoas me vão achar suficientemente interessante? Tal e qual como, no fundo, acontecia no período de escola, em que se sentiu vítima de bullying, em que se sentiu agredida pelo seu grupo de pares. Isto é, na prática, também para Rita, aquelas questões à volta, no fundo, da sociabilidade do casal estavam relacionadas com a sua bagagem emocional. Mas mesmo quando nós conseguimos lidar com os acontecimentos mais difíceis ou mais traumáticos, aquilo que vai acontecer é que esses acontecimentos vão acabar por moldar a nossa personalidade, vão acabar por condicionar as nossas preferências. E aquilo que vai acontecer em qualquer relação, em qualquer casal, é que mais cedo ou mais tarde nós vamos efetivamente descobrir diferenças significativas, seja lá em que assunto for. Ora, essas diferenças são isso mesmo, ou seja, são só diferenças. Não é uma questão de as preferências de um serem mais válidas, mais razoáveis do que as preferências do outro. É apenas uma questão de serem diferentes. Então, quando os membros do casal conseguem, em primeiro lugar, conhecer essas diferenças, empatizar com aquilo que cada um sente, com aquilo de que cada um precisa, os níveis de tensão baixam de forma muito significativa. Basicamente, os membros do casal aprendem a reconhecer que não há um lado certo e um lado errado e aprendem, sobretudo, a olhar para cada decisão caso a caso, ou seja, não se trata de passarem a decidir, por exemplo, no caso de Pedro e Rita, aceitar todos os convites ou recusar todos os convites, ou seja, não se trata de decidir nós agora vamos ser um casal super sociável ou nós vamos ser um casal bicho do mato, nada disso. Tratar-se-á de olhar situação a situação. Então, voltando a Pedro e Rita, muito provavelmente aquilo que vai acontecer é que em muitas situações Pedro vai querer muito ir a um jantar ou uma saída, mas acabará por pensar algo do género: a minha mulher teve uma semana muito estressante e provavelmente neste fim de semana aquilo de que precisa é de descansar em casa, só nós os dois. E o mais provável é que consigamos marcar com os nossos amigos ou com os nossos familiares noutro fim de semana qualquer. Por outro lado, para Rita, o mesmo vai acontecer, ou seja, em algumas situações, Rita vai dar-se conta de que aquilo que lhe apetece será, por exemplo, ficar em casa, mas vai valorizar os sentimentos e as necessidades do marido e, portanto, muito provavelmente, em muitas situações, acabará por escolher sair da sua zona de conforto, precisamente por saber que aquela decisão é a decisão que fará o marido, que deixará o marido mais feliz.
Uma das formas que nos ajuda precisamente a decidir situação a situação passará por também nos questionarmos de 1 a 10 quão importante é que isto é para mim. De 1 a 10, qual é a importância que esta decisão, que esta escolha tem para o meu marido, para a minha mulher? Quando nós paramos, quando nos predispomos a parar para responder a esta pergunta, é mais provável que se torne claro que decisão é que protege a nossa relação. É mais provável que aprendamos, no fundo, que neste tipo de decisões não há um que ganha e um que perde. Há, isso sim, a oportunidade de escolher qual é o caminho, qual é a decisão que não só protege a relação, como nos ajuda a fazer a pessoa que está ao nosso lado mais feliz.